Então, gente, hoje a gente vai continuar com o assunto e aí a gente vai ver turbinas. Então, turbinas geradas a partir do vapor, que provavelmente são produzidas a partir das caldeiras, certo? Então, turbina a vapor, a turbina tem como objetivo principal a transformação de energia térmica contida no vapor em trabalho mecânico. E aqui cabe destacar que essa transformação não é completa, conforme pode ser explicado na segunda lei termodinâmica, ou seja, é um processo irreversível. Você não consegue, depois que o vapor passa, você não consegue fazer o sentido inverso, ou seja, você pegar o trabalho mecânico, gerar vapor, certo? Então você só consegue gerar vapor, trabalho mecânico a partir do vapor, você não consegue gerar vapor a partir do trabalho mecânico. O trabalho mecânico pode ser utilizado para acionamento de qualquer equipamento, então pode ser, por exemplo, um compressor, uma bomba, um ventilador, um gerador de energia elétrica ou uma bomba de propulsão, etc. Então aqui a gente tem exemplo de turbinas acopladas a geradores, tá? Então aqui no caso tá em linha e aqui tá paralelo. E a turbina a vapor, em algumas situações, energia térmica residual contida no vapor que deixa a turbina pode ser aproveitado como insumo energético em algum outro tipo de processo. Isso deve melhorar o desempenho térmico da instalação, então rendimento global. Então a gente pode ver aqui, utilizando uma torre de refrigeração, então vai refrigerar o vapor que passa pela turbina, depois entra na serpentina, no caso seria o condensador, e aí do condensador entra no gerador de vapor, então pode ser uma caldeira, e depois gera vapor que vai alimentar a turbina, e aí a turbina vai ser acoplada junto ao gerador de energia elétrica, e aí o gerador de energia elétrica transmite a energia elétrica para a linha de transmissão. E aí aqui dentro a gente tem o circuito quente, né? Então a gente pode ter o moderador de água, o circuito primário, o elemento de combustão, o núcleo e as barras de controle. E aí uma turbina a vapor, a transformação de energia dentro dessa turbina ocorre em duas etapas. A primeira, inicialmente ocorre a transformação de energia térmica em energia cinética nos bocais expansores da turbina, certo? Então a gente tem basicamente o vapor batendo nessa parte dos bocais, onde a gente vai ter a transformação em energia cinética, tá? Energia de movimento. Então, o vapor ele entra aqui no expansor, então ele entra com uma área pequena e sai com uma área grande, ou seja, ele vai vir com velocidade pequena e vai sair com velocidade rápida, e aí ele bate na palheta e aí consegue girar nossa turbina, tá? Nosso eixo. E aí, posteriormente, essa energia cinética é transformada em energia mecânica nas palhetas móveis da turbina. Então, a gente, mais uma vez, o vapor, ele passa pelo expansor, que aumenta a velocidade, e esse vapor com velocidade alta bate nas palhetas e consegue empurrar essas palhetas. Então, é consequentemente você fazendo o giro do seu eixo. E aí a gente tem as classificações. Então, a gente pode classificar as turbinas de acordo com dois tipos: ação ou impulso. Então, tem a ação de empurrar ou a ação de impulso. E aí as turbinas de ação e de impulso, toda transformação de energia de vapor, entalpia, em energia cinética ocorrerá nos expansores, havendo uma queda de pressão no vapor e o aumento da velocidade, como eu já tinha dito, quando eles passam das paletas móveis. E aí as paletas móveis têm seção simétrica, o que resulta em áreas de passagem constante de vapor. E nas palhetas móveis haverá uma pequena queda de velocidade absoluta depois que o vapor bate nessas palhetas e sai do expansor, transformando assim a energia cinética obtida nos expansores em trabalho mecânico. Então, aqui a gente tem um esquema onde a pressão vai reduzindo a partir do momento que ela entra em contato com as palhetas,
até ficar constante. E a velocidade, no caso aqui, ele entra em contato com os expansores, e quando entra em contato com as palhetas, ela fica constante, a pressão, e a velocidade nos expansores vai aumentando, depois que entra em contato com as palhetas, diminui, certo? E aí, as turbinas de reação, tanto as palhetas fixas como as palhetas móveis, têm seção assimétrica, que resulta em áreas de passagem convergentes para o vapor em ambas, e por essa razão, parte da expansão do vapor ocorrerá nas palhetas fixas e parte ocorrerá nas palhetas móveis. Nas palhetas fixas, teremos, portanto, uma expansão parcial do vapor, resultando em uma queda de pressão e um aumento de velocidade. Nas palhetas móveis, ocorrerá o restante da expansão, resultando em uma segunda queda de pressão e em um aumento de velocidade de vapor em relação à palheta. Entretanto, mesmo havendo um aumento da velocidade de vapor em relação à palheta móvel, causada pela expansão, a velocidade absoluta do vapor nas palhetas móveis cairá, pois vai ocorrer uma transformação de energia cinética em trabalho. Então aqui, a nossa pressão, ela entra nos expansores, vai diminuindo, depois que entra em contato com as palhetas, elas continuam diminuindo até ficar constante. A nossa velocidade, ela aumenta nos expansores e diminui nas palhetas até ficar constante. E aí, as turbinas a vapor modernas funcionam com múltiplos estágios, ou seja, a gente vai ter relação de vários expansores e palhetas, e tipos de palhetas em vários estágios. E aí a gente pode ter estágios de ação e estágios de reação. Então, a gente tem outra classificação dessas turbinas, de acordo com esses arranjos desses estágios. Então, pode ser uma turbina de ação simples ou de Laval, uma turbina Curtis, velocidade escalonada, então a velocidade vai aumentando com o tempo ou diminuindo. As turbinas Rato de pressão escalonada, também a variação de pressão. E a gente pode ter umas turbinas com mistura de variação de velocidade e variação de pressão, que seria as Curtis-Rateau, e as turbinas Parsons e as turbinas Curtis-Parsons. Então, a turbina simples de Laval, ou de Laval, é um tipo de turbina que a gente vai ter um ou mais bocais fixos que vão descarregar o vapor sobre a fileira de palhetas móveis, montando um disco acoplado a um eixo do rotor. Então, seja um sistema mais simples possível. Então, o vapor bate, gira o meu sistema que está acoplado ao eixo e vai girar o eixo, certo? E aí, essa expansão do vapor ocorre completamente nos bocais, e as palhetas móveis não conseguem absorver toda a energia cinética do vapor, consequentemente, a velocidade do vapor na saída é alta, constituindo uma perda de energia muito grande, ou seja, ela não é uma turbina muito eficiente, mas é uma turbina que faz o seu trabalho. Possui baixo rendimento, entretanto, sua simplicidade de projeto e construção é recomendada para pequenas potências. A turbina Curtis, como forma de aproveitar as perdas de energia das turbinas de ação simples, então a velocidade residual relativamente alta, são adicionadas duas ou mais filas, de modo que essa energia restante do vapor seja reutilizada. Então, a gente vai ter paletas móveis intercalando com paletas fixas, e aí essas paletas fixas são montadas na carcaça e tem como único propósito direcionar o jato de vapor sobre essas paletas móveis. Então, a gente já consegue ter mais eficiência energética nesse tipo de turbina. Já as turbinas Rateau, ao invés de a queda total de pressão ocorrer em um único bocal ou conjunto de bocais, a queda de pressão é dividida em duas ou mais fileiras de bocais. E aí, com esse arranjo, se obtém um efeito semelhante ao que teríamos em um arranjo de duas ou mais turbinas Laval em série. A vantagem reside em que se pode obter a velocidade de paletas mais adequadas em termos de resistência do material. Se olhar aqui a imagem, a gente tem como se fosse duas ou até mesmo três turbinas de Laval acopladas em uma só.
E aí a turbina Curtis-HTO foi desenvolvida essas turbinas a partir do princípio de conseguir velocidades de pais ideais, portanto maiores rendimentos, utilizando uma combinação de estágios Curtis, que seria o escalamento de velocidade, e o estágio HTO de escalamento de pressão. Então a gente vai sempre ter variação de pressão e variação de velocidade dentro da turbina. O emprego do estágio Curtis ocasiona grande perda de pressão e de temperatura do vapor, permitindo o uso de materiais mais leves e baratos nesse estágio, assim como turbinas mais curtas, certo? Então a gente tem aqui um gráfico onde a gente tem a variação de pressão que ocorre a cada estágio, e a gente tem, nesse caso foi a velocidade, e a gente tem a variação de pressão que também vai existir. Então a gente vai ter partes que a gente vai ter pressões constantes e vai diminuindo, e tem partes que a gente vai ter velocidades pequenas, velocidades altas, aí a velocidade aumenta, depois a velocidade diminui, depois a velocidade fica constante e por aí vai. Isso vai depender do emprego dessas palhetas fixas ou móveis, certo? E aí as turbinas de passos, esse tipo de turbina é constituído de múltiplos estágios de reação que resultam em quedas parciais de pressão através de sucessivas fileiras de palhetas fixas e móveis. Com isso, a queda de pressão a cada fileira de palheta é pequena, resultando em baixa velocidade do vapor em cada estágio. À medida que o vapor se expande, o seu volume específico vai aumentar, motivo pelo qual as fileiras sucessivas de palhetas têm suas dimensões aumentadas de forma progressiva. E aí, nos estágios de alta pressão, ocorre fuga do vapor através das folgas entre essas palhetas móveis e a carcaça, resultando em uma perda de eficiência. Portanto, deve-se evitar essas turbinas de reação em turbinas de alta pressão. Para contornar a situação, eles desenvolveram outro tipo que junta a Curtis com a Parsons. Então, aqui o gráfico, a velocidade, ela já varia de forma uniforme, então diminui e aumenta, por aí vai. Então a gente tem um ciclo e a pressão ela vai caindo de forma constante, ela não cai bruscamente. Já a turbina Curtis-Parsons, a gente vai ter nesse tipo, utiliza um estágio de ação e reação de forma escalonada. Primeiro utiliza um estágio de Curtis, por exemplo, 2 quedas de velocidade para reduzir a pressão e temperatura do vapor, e logo em seguida utiliza os estágios de reação. Então a gente tem aqui o vapor entrando, passando pelas pás e saindo, certo? Então dá pra ver que o diâmetro vai aumentando, e também o tamanho das palhetas também vão aumentando. E aí, as classificações dessas turbinas podem ser de acordo com a descarga de vapor. Então, você pode ter vapor descarregado em relação à condensação, ou seja, vai virar um condensado, ou contra a pressão. E aí, as turbinas de condensação, o vapor é descarregado para o condensador a uma pressão menor que a pressão atmosférica. São mais utilizadas em instalações onde o fornecimento de potência elétrico-mecânica é prioritário. Tendem a apresentar uma potência maior que uma similar de contrapressão. Então, a gente tem aqui um exemplo dessas turbinas de condensação. Então, vai ficar mais simples, mais fácil de entender quando vocês assistirem os vídeos no YouTube que eu vou mandar. E aí, as turbinas de contrapressão, nesse tipo de turbinas, o vapor de saída da turbina se encontra a uma pressão maior ou igual que a pressão atmosférica, são instaladas em indústria onde há também necessidade de vapor para o processo, são geralmente menores que uma similar de condensação. A pressão é normalmente mantida constante e controlada pelo processo de demanda de energia térmica. Então, a gente aqui tem já uma turbina bem maior, né? E aí a gente também pode classificar de acordo com o fluxo do vapor, no sentido que ele percorre. Então pode ser um fluxo direto, pode ter um reaquecimento do vapor, extração, indução, extração com indução ou fluxo duplo. Então a gente tem aqui o fluxo direto, então o vapor
ele é admitido no primeiro estágio ao último estágio sem qualquer retirada de vapor. Então, ele entra e sai diretamente. Já com o reaquecimento, a gente tem um estágio intermediário, onde se pode reaquecer o vapor com uma caldeira. E aí, esse vapor ele é reintroduzido à turbina para novamente passar pelas palhetas, novas palhetas, né? E girar. Então, a gente tem o vapor entrando, sendo reaquecido, entrando e saindo. E aí, as turbinas de extração, o vapor é parcialmente extraído nos estágios intermediários da turbina para fim de aquecimento ou uso industrial, e pode ser de extração automática ou não. Em grandes centrais termoelétricas, o vapor extraído pode ser utilizado para aquecimento regenerativo de água de alimentação da caldeira. O sistema, já por quê? Porque a turbina, ela não vai gastar toda essa energia do vapor. Então, a gente pode utilizar essa energia para algum outro processo, né? O sistema de controle de uma turbina com extração automática atua simultaneamente sobre as válvulas de controle de admissão e sobre as válvulas de controle de extração para manter constantes a velocidade da turbina e a pressão do vapor extraído. Quando um processo requer vapor em níveis diferentes de pressões, pode existir mais de um ponto de extração. A condição do vapor que não foi extraído pode sair da turbina numa pressão acima da pressão atmosférica, então seria uma turbina de contrapressão com extração, ou abaixo da pressão atmosférica, que seria a turbina de condensação com extração. Em turbinas de condensação, a extração do vapor pode atuar como um controle para oscilações de consumo de potência. Então, a gente tem aqui a mesma coisa. O vapor entra, é extraído, reintroduzido e sai novamente. E aí a gente tem as de indução, se houver possibilidade de dois fluxos de vapor, um de alta pressão e outro de média pressão, ambos podem ser combinados para acionar uma turbina de indução. Então, o vapor entra, é adicionado com outro vapor do processo e é despejado na outra fase da turbina e sai. E aí a gente tem as turbinas de extração e indução, que em alguns casos particulares, onde há ora a necessidade de vapor de média pressão, ora a disponibilidade desse mesmo vapor pode ser utilizado na turbina de extra indução. Então, as turbinas de fluxo duplo, as turbinas de condensação de potência elevada, as áreas necessárias à passagem do vapor crescem exageradamente nos últimos estágios da máquina, o que obriga ao uso de palhetas de altura excessiva, ou seja, muito grandes, nesses estágios finais. E para diminuir esses inconvenientes mecânicos que resultariam dessas palhetas muito grandes, emprega nesses casos turbinas com fluxo dividido. Então, o fluxo entra por dois lados e ele é retirado no mesmo sentido. E aí a gente também pode classificar de acordo com o empacotamento do eixo, ou seja, turbina de simples envelope, de duplo componente ou de componente cruzado. Então, de empacotamento de eixo, são turbinas usadas industrialmente, dificilmente tem potência superior a 20.000 HP ou 15 megawatts, e por isso são atualmente máquinas de carcaça única e conjunto rotativo único, ou seja, simples. Já as turbinas de grande potência, usadas nas centrais termoelétricas, cuja potência pode chegar a 1.200 megawatts, a construção com carcaça única e conjunto rotativo único torna-se praticamente impossível. Então, tem que se adotar construções compostas de mais de uma carcaça e mais de um conjunto rotativo. E aí, as turbinas simples de empacotamento representam um arranjo básico, onde a carcaça simples e um eixo são empregados para unidades similares. Esta turbina tem uma construção típica de uma máquina de pequena potência, ou seja, no máximo 100 HP, e possui apenas um estágio de pressão, mancais radiais de rolamento, partição vertical da carcaça
que são todas as 3 soluções construtivas empregadas somente em máquinas de pequena potência, seja ela uma bomba, uma carro com eixo, por aí vai. Turbinas de duplo componente, o arranjo é feito em 2 ou mais carcaças com o eixo acoplado em linha e movendo um único gerador. Então a gente pode ter com carcaça única, então o fluxo entra e sai, com carcaça única e fluxos opostos, ou seja, o fluxo ele entra por 2 lados e sai. Carcaça dupla com fluxo duplo, então aqui tem uma carcaça, aqui tem outra e divide o fluxo. 2 carcaças e reaquecimento, então aqui o fluxo entra, reaquece, duplica, então aqui tem uma carcaça, aqui tem outra. 3 carcaças com reaquecimento e o fluxo triplo, então uma carcaça, 2 carcaças, 3 carcaças. Então o fluxo entra, é reaquecido, sai no primeiro sentido e sai nos 2 outros sentidos. E pode ser 4 carcaças com reaquecimento e 4 saídas. Então a gente tem uma carcaça aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então o fluxo ele é reaquecido, sai para 2 e aqui também sai para 2. Então a construção é variada. E aí a gente também pode ter com componentes cruzados, ou seja, apresenta 2 ou mais eixos que não são arranjados em linha. Esses eixos movem 2 geradores, normalmente operam em velocidades distintas. E aí a turbina composta em séries duplo fluxo ou com reaquecimento, essas turbinas composta em série a vapor. O vapor é admitido na carcaça de alta pressão, onde trabalha através de vários estágios. O vapor reaquecido é admitido na seção de média pressão, onde trabalha do centro para a esquerda, e o vapor descarregado dessa seção é levado para uma tubulação externa para o centro da seção de baixa pressão, onde trabalha com fluxo dividido. Após percorrer a seção de baixa pressão, o vapor é descarregado para o condensador. Então, a gente tem aqui essa divisão que está escrita, e suas carcaças e o eixo. Então, tem aqui o fluxo do vapor, que ele é dividido, depois dividido, e a gente tem o eixo principal, que vai girar qualquer outro componente mecânico. Então, para melhor visualizar essas turbinas, eu vou enviar os links para vocês assistirem. Então é isso, até a próxima, tchau!